aluno do quarto ano, tudo bem com você? Meu nome é Tassiana Brasil, eu sou professora de ensino religioso e hoje eu e a Carla vamos estar aqui falando com vocês sobre esse conteúdo que tem bastante tempo que vocês não têm aula, né? Pois é, vocês tiveram aula, o quarto ano do ano passado teve aula e agora na escola vocês estão tendo aula, mas aqui, esse ano no Se Liga, é a primeira vez que vocês vão ver esse conteúdo. E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre ritos de passagem. Professor, o que é isso? Nós vamos descobrir. Esse conteúdo está no PET 3, semanas 1 a 3. Na aula de hoje, nós iremos definir e caracterizar ritos de iniciação e de passagem como memória e preservação da identidade em diversas tradições e grupos religiosos. Ritos de nascimento, casamento e morte. Bom, vocês estão vendo essa foto, não é mesmo? Vocês sabem, assim, o que é isso aqui que está mostrando? Vocês já foram em algum lugar em que isso aqui aconteceu? Vamos observar. Tem uma menina bonita com um vestido de princesa, cortando um bolo e em cima do bolo tem um número 15. Pois é, 15. Por que ela está cortando um bolo com o número 15? Porque é uma festa de 15 anos, é uma festa de debutante. Tá bom, mas o que quer dizer uma festa de 15 anos? Por que as pessoas fazem festa de 15 anos ao invés de fazer, sei lá, de 14, de 16? Por que de 15 anos? Porque aos 15 anos, hoje em dia, até que a sociedade não é mais tão assim, mas antigamente as pessoas tinham o costume que a moça só podia frequentar a sociedade. O que é isso? Ela só podia ir em bailes, em festas, arranjar um namorado, depois que ela debutasse, ou seja, depois que ela tivesse essa festa aqui que está na foto. Então, ela passava por essa festa para ser apresentada à sociedade. A família fazia uma festa de 15 anos para que todo mundo ficasse conhecendo a filha e aí ela podia agora sair mais de casa. Não era mais uma vida de criança, era uma vida de moça. Pois bem, hoje em dia a festa de 15 anos não tem mais esse significado, ela é mais uma tradição. A gente vê muita festa de 18 anos, porque os 18 anos é a maioridade e aí as pessoas têm mais liberdade, podem ir em determinados shows, em determinados lugares que antes dos 18 não poderiam ir, podem tirar carteira de motorista. Então isso tudo às vezes é comemorado nos 18 anos como uma chegada à vida adulta. Por que a festa de 15 anos é um rito de passagem? Ou de 18, né? Não sei. Porque é uma festa que marca que antes dela a pessoa vivia de uma forma e depois dela vai passar a viver de outra. Por isso que eu falei com vocês que na nossa sociedade acaba que a festa de 18 anos tem muito mais essa função do que a de 15. Porque antigamente, aos 15 anos, a menina era apresentada para a sociedade e podia viver como moça. E hoje em dia é comemorado mais a maioridade mesmo, que você deixa de ser criança, adolescente e você passa a ser uma pessoa responsável por si mesma. Então, a festa ela está marcando ali uma mudança de status na vida da pessoa. Vamos ver a próxima foto. Olha só, mas que foto colorida, né? É um pessoal com o cabelo raspado, colorido, com a cara toda pintada, jogando um ovo no outro que está com um jaleco escrito medicina. O que está acontecendo aqui? Gente, isso é uma calourada. Isso é o que acontece normalmente quando as pessoas passam no vestibular. Então a pessoa, hoje em dia, Enem, a pessoa passou no vestibular, passou no Enem, ingressou na faculdade, vai começar a estudar ali e essa pessoa, ela tem uma brincadeira dos colegas com ela para comemorar ali que ela está começando um curso superior. Essa brincadeira pode ser de várias formas. Essa de cortar cabelo, encher de tinta, é uma das mais tradicionais. Mas hoje em dia a gente tem outros modelos de calourada. Por exemplo, quando eu passei na universidade, o que eles fizeram foi levar todo mundo para doar sangue.
Então foi uma calorada do bem. E aí, ao invés de ser só uma brincadeira, foi uma forma de ajudar outras pessoas. Eu já vi também caloradas em que eles recolhem alimentos não perecíveis, doação de roupa, de cobertor para ajudar pessoas carentes. Isso também acontece. Mas o importante é que é uma coisa que só aconteceu porque alguém deixou de estar na cota daqueles que apenas terminaram o ensino médio e agora estava ingressando em uma faculdade, em uma universidade, para aprender uma profissão. E aí, essa mudança na vida é comemorada através de uma calorada. Vamos continuar. E esse aqui, hein? Esse aqui é o futuro da foto anterior. Porque na foto anterior a gente estava falando sobre quando o aluno entra na universidade. E essa foto aqui é sobre quando sai da universidade. E aí, na hora lá, você quer pôr a beca, o capelo, que é esse chapéuzinho, e faz juramento, e leva a família toda, e compra roupas bonitas para poder acertar ali na festa, e todo mundo combinando. Por quê? Porque você está comemorando uma mudança na sua vida. Você deixa de ser um estudante e se torna um profissional. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A formatura em si, ela não é essa festa aqui, não. A formatura mesmo, que te dá direito de dizer que você terminou um curso superior, é uma assinatura num livro de ata. Mas assinar um livro de ata não é uma coisa tão interessante assim. Eu vou contar um segredo para vocês. A minha colação de grau, essa parte da formatura que a gente assina a ata, eu assinei dentro de um banheiro, para vocês terem uma ideia. Porque eu estava muito atrasada para a cerimônia de formatura e eu só podia participar da cerimônia depois que eu tivesse efetivamente colado o grau. Então, correram atrás de mim com o livro e eu assinei dentro do banheiro. Mas uma coisa assim, não tem muito glamour, não é muito chique assim, ninguém tirou foto dentro do banheiro. Mas na hora que estava todo mundo de beca e capelo, teve foto, teve comemoração, a gente chama os amigos, a gente chama os parentes, é uma festa. Por quê? Porque você deixa de ser um estudante para se tornar um profissional. Então é um momento de mudança na sua vida. Próxima foto. Olha que bonitinho, gente! Olha só, tem uns menininhos aqui com a roupinha escrito 1, 2, 3, 4 até o número 12. Bom, não é time de futebol, porque time de futebol ia acabar no 11. O que é isso? Ah, é uma propaganda de roupinhas para mêsversário. Mêsversário, a gente não faz aniversário, não é uma vez por ano, então por que eles inventaram aqui de fazer 12 aniversários em um ano? Porque, gente, o primeiro ano de uma criança, o desenvolvimento é muito rápido. E aí as famílias querem comemorar, querem ter as fotos, querem relembrar de quando aquela criança foi crescendo, como que ela era e tudo mais. Então, para isso, eles inventaram o mêsversário. E aí, todo mês tem uma pequena comemoraçãozinha até chegar na primeira comemoração de aniversário mesmo daquela criança. E isso é uma coisa nova. Por exemplo, quando eu era criança não se fazia esse tipo de coisa. De uns anos para cá que começou com isso. E é uma forma também de estar celebrando e apresentando aquela criança que nasceu para a sociedade. Porque, afinal de contas, a mãe e o pai vão lá tirar fotinho e eles não vão guardar essa foto com eles, deixa aqui no arquivo do meu celular e pronto, e acabou. Não, eles vão compartilhar, eles vão pôr nas redes sociais, eles vão mandar para os avós, eles vão mandar para os tios, para os primos, para os colegas, para todo mundo ver aquela criança tão fofinha, tão bonitinha, que está cada dia maior. Então, é uma forma de apresentar aquela criança para a sociedade. E aí, por isso, o mêsversário pode ser considerado um rito de iniciação. Por quê? Porque ele está apresentando um novo membro da sociedade. Vamos continuar, então. O que são ritos de passagem? Ritos de passagem são todos aqueles que demarcam uma mudança entre antes e depois. São todos aquelas celebrações, festividades, costumes em que a pessoa
entra de um jeito e sai de outro. A pessoa vai ter uma mudança depois de passar por esse rito. Então, por exemplo, o caso da festa de 15 anos, eu expliquei para vocês que a menina, antes de debutar, ela não podia estar em sociedade. Depois que ela debutou, ela já pode. O menino que passou ali no vestibular, ele agora teve uma mudança, agora ele é um universitário. E aí, por isso, teve a calorada. O formando, ele chega no dia da formatura e ele deixa de ser um estudante e se torna um profissional. Também é uma mudança na sua vida, uma vida. Então, esses três, eles podem ser considerados ritos de passagem, enquanto que o mêsversário é um rito de iniciação, de apresentação à sociedade, porque não tem um antes, né, gente? O antes era dentro da barriga. Então, é um rito de iniciação, de apresentação daquela pessoa. Os ritos de passagem variam de acordo com a cultura. Isso quer dizer que eles não são iguais em todos os lugares. Aqui no Brasil, até no século passado, no início do século passado, ainda se tinha esse costume aí das festas de 15 anos, mas hoje em dia isso já não é desse jeito mais. E os ritos vão mudando de acordo com a transformação da cultura e também podem ser diferentes, por exemplo, aqui no Brasil e lá no Japão, não vão ser iguais, porque são sociedades diferentes, que têm princípios diferentes, pensamentos diferentes, e aí, por isso, eles pensam em inventar ritos diferentes, com simbolismos relacionados àquela fase da vida da pessoa, mas diferentes. Eu trouxe um exemplo para vocês, e aí eu queria contar essa história e vocês vão me falar se vocês estão dispostos. Esse é um rito especial para os meninos, então meninos, pensem aí se vocês estão dispostos a passar pelo que eu vou contar aqui para vocês. Esse é um rito de passagem dos índios da tribo dos Saterê-Mauê, e eles é uma tribo indígena brasileira. E aí vocês estão vendo essa simpática formiguinha, né? Pois é. Essas formigas são enormes, elas picam, elas provocam muita dor com a picada, mas na tribo do Saterê-Mauê, eles têm um costume. Todo adolescente, quando ele quer provar que ele serve para ser um homem, para que ele tem valor, que ele é forte, que ele pode ser um guerreiro, o que ele faz? Em um determinado dia, durante uma festividade, eles pegam uma luva de palha cheia dessa formiguinha bonitinha, e aí ele coloca a mão dentro dessa luva para que as formigas mordam a mão desse jovem. E ele tem que deixar morder. Ele não pode chorar, não pode gritar, não pode pedir ajuda para a mãe, ele tem que deixar morder o máximo que puder. E aí, depois que eles chegam à conclusão assim, nossa, ele é valente mesmo, ó, ele aguentou as formigas todas. Vocês acham que acaba por aí? Para esse, acaba, porque ele já provou que ele pode ser um guerreiro. O problema, gente, é que os outros, que são considerados adultos na tribo, eles voltam lá para pôr a mão também na luva e deixar as formiguinhas morderem a mão deles, para mostrar que eles continuam valentes e valorosos. Pensando bem, os ritos de passagem da nossa sociedade estão até legais, né? É mais fácil passar no vestibular, é mais fácil tirar uma carteira de motorista, ou é mais fácil simplesmente fazer 18 anos e falar, sou maior de idade. Pois é. Então, cada cultura, ela fabrica os seus próprios ritos de passagem a partir da sua cultura e daquilo que eles valorizam. Os ritos de passagem, eles podem ser religiosos ou não. Lembra quando eu citei para vocês o exemplo da festa de 15 anos? Muitas pessoas acompanham a festa de 15 anos com uma missa ou um culto. Por quê? Porque aquilo ali é um momento em que se celebra o crescimento daquela menina. Mas não é obrigatório. Se a família não for religiosa, ela não é obrigada a fazer uma festa que tenha um momento de oração.
Mas existem outros mitos também, outros ritos, perdão, também. Vou mostrar para vocês. Ritos de nascimento. Lembra que eu falei do mêsversário? O mêsversário, ele é uma forma de apresentar o filho à sociedade. Mas o batismo cristão, que é essa foto aqui, ó, do lado esquerdo, ele também é uma forma de apresentar aquela criança. Para os grupos cristãos que batizam crianças, como por exemplo os católicos ou os presbiterianos, quem concorda em batizar crianças pequenas, eles podem fazer isso como uma forma de apresentar à comunidade um novo membro, uma criança que nasceu. E aqui do lado nós temos um rito também, que é a apresentação de uma criança na Umbanda. Na Umbanda eles também têm um rito para mostrar aquela criança para a comunidade. Então, não é o rito civil, que seria registrar a criança, não é um rito que não precisa ter sentido religioso, como o mêsversário, são ritos propriamente religiosos. Aqui nós temos também 2 ritos de compromisso ou iniciação. Aqui é um batismo, esse batismo ele parece mais com a forma como é praticado pelas igrejas evangélicas no Brasil, que é um batismo adulto, é um batismo por imersão, que quer dizer que vai molhar a pessoa inteira. E temos aqui também uma jovem toda enfeitada para a iniciação no candomblé. Então ela fez essa pintura para que ela receba o orixá da sua devoção. E aí, quando nós falamos em ritos de compromisso ou iniciação, esses 2 aqui são ritos religiosos. São ritos que mostram o compromisso da pessoa com aquela religião e que ela está disposta a ser um fiel praticante. Mas você tem ritos de compromisso também na formatura, quando você faz um juramento que você vai exercer bem aquela profissão. É um rito de compromisso. Ritos de casamento. O casamento ele pode ser civil ou religioso. E aí a gente tem aqui um casamento no modelo ocidental, aqui é uma igreja católica, muito provavelmente, que tem um crucifixo lá no fundo, a noiva de branco, o noivo de terno, e temos aqui uma foto também de um casamento hindu. Observem que a moça ela está de vermelho e ainda está com as mãos todas pintadas de rena, com muitas joias, porque o costume deles é diferente do nosso. Então, esse costume vai variar de cultura a cultura e sempre vai existir a possibilidade do casamento religioso, do casamento civil ou de nem passar por esse rito, como muitas pessoas hoje em dia acabam optando por viver juntas sem passar por esse rito. E os ritos fúnebres? Professora, você trouxe o meme do caixão para a aula? Trouxe! Por quê? Porque é um exemplo de como que os mitos podem ser diferentes de lugar para lugar. Aqui no Brasil, não seria legal a gente pensar no enterro de uma pessoa e aí chegar uma turma dessa carregando o caixão e dançando ali. Isso não é legal para a gente aqui no Brasil. É estranho, mas para eles é normal, é desejável. Eles pagam para que haja pessoas que façam isso. Então, a gente vê, o meme do caixão mostra para a gente isso, que o rito fúnebre ele varia de acordo com a cultura da pessoa e ele pode ou não ter um sentido religioso de acordo com a preferência da família do falecido. Hoje nós aprendemos que os ritos de passagem são cerimônias, religiosas ou não, que marcam a mudança de estado na vida de uma pessoa. E você? Já presenciou ou vivenciou algum rito de passagem? Tem vontade de passar por um? Qual? Sim, porque o que acontece? Existem muitos ritos de passagem na nossa sociedade. A gente pode falar, por exemplo, no vestibular, na formatura, podemos falar na festa de 15 anos, ou também temos outros, como por exemplo o casamento, como temos também algumas festas que se faz relacionadas a alguma fase da vida, para comemorar, sei lá, que tirou carteira de motorista, para comemorar que iniciou num emprego. Isso tudo são ritos de passagem. Isso tudo são momentos que normalmente são festivos para comemorar uma coisa nova que começa na sua vida e aí você pode celebrar esse momento.
Então pense aí o que você sonha em ter, o que você sonha em viver e conte pra gente, belezinha? Qualquer dúvida, liga pra gente, manda sua pergunta aqui pro Tira Dúvidas, tá bom? Um abraço, muito obrigada e até a nossa próxima aula.